Oi pessoal, estamos começando mais um episódio de Papo de Oficina no canal oficial da Ford Motorcraft. Eu sou a Vitória, do Dona Meu Destino, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre segurança automotiva, tecnologias, manutenção e prevenção. E para isso a gente está recebendo um especialista Ford, o Renato, que vai compartilhar mais os seus conhecimentos com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Vitória. É um prazer para a gente poder falar de um assunto que é nosso cotidiano aqui no Ford Academy. E isso a gente aplica em todos os nossos veículos no mundo afora. Bem legal a gente falar sobre isso, porque a gente está sempre falando sobre cavalaria, design, mas porque os amortecedores, os freios e os pneus são considerados triângulos de segurança? Legal. O que significa triângulo, de segurança? Então, basicamente, são 3 sistemas que são interligados entre si. E eles formam, se um deles falham, compromete toda a integridade de segurança e os outros 2 componentes são obrigados a interagir e compensar esta falha. Então, esse triângulo de segurança, que é formado por pneu, amortecedor e freios, eles estão sempre agindo o tempo todo integralmente, tá? E eles impactam diretamente o funcionamento de um veículo. E é verdade ou mito que os amortecedores, se eles estiverem desgastados, pode afetar na frenagem, ainda que os freios estejam bons? Totalmente verdade, 100%. O que acontece? Se o amortecedor está desgastado, ele não vai manter o pneu em contato com o solo. Isso tira toda a eficiência que você tem hoje de um pneu 0 km, que você colocou no veículo, que o seu freio está 0 km, mas se o amortecedor está com desgaste, se ele está com algum problema técnico, ele não vai permitir que o pneu consiga ter a performance de 100% dele no veículo, dando a segurança para o ocupante, né? Assim como o freio também, a pastilha pode estar 100%, mas se o amortecedor não está funcionando, ele vai sobreaquecer a pastilha e aí não vai transmitir a segurança e não vai fazer a performance daquele componente que é desejado. E quais são os sinais que esses sistemas dão quando eles estão desgastados, antes que algo grave aconteça, que a gente pode perceber? São sinais bastante simples, e é bastante comum, mas as pessoas não costumam dar atenção a eles, Então, por exemplo, o amortecedor, normalmente quando a pessoa vai lavar o carro, ele tem uma borra do lado de fora com poeira e um pouco de óleo, porque já indica um vazamento do fluido do próprio amortecedor, porque o amortecedor é um componente hidráulico. O próprio pneu, ele tem componentes de desgaste bem visíveis. Então, quando o motorista, o proprietário, ele levanta o veículo, ele consegue ver rachaduras sinais de deterioração do pneu, por motivo de ressecamento e desgaste natural mesmo. Ou a própria condição de uso daquele veículo, que leva a um desgaste mais prematuro daquele componente. E aí é possível verificar na própria banda de rodagem do pneu alguns sinais de desgaste. Então, de um lado você olha um desgaste mais excessivo, do outro passando a mão no próprio pneu, você consegue ver uma não uniformidade entre os sulcos do pneu. E o pneu também existe alguns sinais e alguns fatores de medição, como por exemplo o TWI, que é um indicador do próprio pneu de tempo de uso, Então esse é um dos principais. No caso da pastilha de freio, o próprio disco de freio, passando a mão no próprio disco de freio, o motorista consegue verificar, ele começou a marcar o disco de freio, então pode ser que a pastilha já está desgastada. São coisas simples, mas que muita gente não presta atenção a isso. Faz bastante diferença. Faz. E negligenciar isto causa toda a diferença no acidente que possa acontecer. E aproveitando que a gente falou de pneu, de TWI, como o tempo de vida do pneu e também a calibragem, ele afeta na segurança do carro? Totalmente também. O pneu ele é estruturado, então inclusive existem malhas de aço dentro do pneu. E isso é devido, para você ter essa estrutura, você precisa ter a calibragem correta do pneu. Se você anda com um pneu descalibrado, ou seja, com mais pressão, você transformou ele muito rígido. Uma das funções do pneu é a absorção também das condições da pista que ele está andando. Se você transformou ele em algo muito rígido, ele vai transmitir toda essa rigidez para o veículo, para o sistema de amortecedor, e o carro vai ficar instável. Então você pode ter aí que o veículo você indo numa pista ondulada, o carro começa a saltar. E aí o freio, que precisa desta aderência do pneu no solo, fica comprometido. Se o amortecedor está desgastado, ele vai forçar mais o pneu também e você vai ter esse desgaste
no pneu também. Isso é bastante importante ser observado. Acho que depois dessa aula ficou ainda mais claro a importância desses elementos, então, do amortecedor, freio, pneus para a segurança dos passageiros, mas infelizmente, do outro lado, os motoristas nem sempre têm essa mesma percepção. E aí, na hora de fazer a manutenção, eles podem optar por peças de baixa qualidade apenas olhando para o preço, né? Então, se você pudesse explicar para a gente de uma forma clara e prática a diferença da gente usar componentes Motorcraft em comparação com essas outras peças que não tem tanta qualidade assim, principalmente porque as peças da Motorcraft seguem as especificações exatas da engenharia da Ford, né, Renato? Não, totalmente. O preço, ele tem que ser muito bem avaliado, né, por parte dos clientes. Você muitas vezes pode achar que está fazendo uma boa economia comprando uma peça paralela no mercado ao invés de uma... Visualmente elas são iguais. Né? Você olha assim, ela serve certinha, tem o mesmo... Aparentemente ela é muito idêntica e o preço está um pouco mais baixo. Só que o desgaste dela vai ser muito mais acelerado. Uma peça Motorcraft, ela garante que as peças foram testadas com as especificações da Ford. Então ela foi submetida às mais rígidas condições e os mais variados usos do veículo. Quando você usa uma peça paralela, você não sabe de onde veio, ninguém garante nada. E você pode gastar aí 30% menos no custo, porém com uma durabilidade de 50% inferior ou até menos, além de não ter o benefício que aquela peça deveria trazer, que é a segurança do veículo. Então você está achando que está fazendo uma economia, quando na verdade você está pondo a sua vida e as dos ocupantes do veículo em risco, e você vai acabar gastando mais, porque ao longo do período você vai gastar até 2 ou 3 vezes mais de uma peça oficial, né, uma peça Motorcraft. Esses cuidados fazem toda a diferença. E agora que a gente já falou um pouco dessa parte mecânica, vamos trazer para os carros que eles estão cada vez mais modernos. Então, se desse para você explicar exatamente o que é o sistema ADAS e quais são as funções mais comuns nos carros atualmente. Legal. O ADAS é uma tecnologia totalmente que está sendo hoje difundido em todos os veículos, basicamente, né? Ele é um sistema de segurança de vários outros componentes. Então, o ADAS é como se fosse o cérebro da parte do veículo, onde vai comandar e vai auxiliar o motorista. Ele é um pacote eletrônico que auxilia o motorista. Ele não substitui, né, isso é muito importante, ele não substitui a atenção do motorista. Então, ele vai transmitir, ele vai para os componentes mecânicos, né, direção, freio, pastilhas, novamente, todo o comando para aquela ação que você está executando no veículo, né? Por exemplo, o próprio ABS, né, que é o sistema antibloqueio. Se você não tem lá seus componentes bem calibrados, né, pneu dentro da especificação, pastilha de freio bem dentro da especificação da Motorcraft, você vai mandar o comando, o sistema ADAS vai ler nos sensores que ele tem, vai mandar o comando e ele não vai executar perfeitamente porque você tem um desgaste prematuro em uma das componentes. Tá? O sistema ADAS, ele é um sistema preventivo de acidentes. Tá? Diferente, por exemplo, de um airbag, que depois que você se acidentou, o airbag vai ser acionado e vai te proteger, mas você já se acidentou. O ADAS é um sistema preventivo, então ele evita que você se acidente. Ele manda sinais, ele auxilia, né, o motorista e manda sinais para que dê tempo de você corrigir o veículo e evitar um acidente. Então ele é muito mais eficiente e é muito mais seguro para o motorista. É bem legal a gente saber disso, saber dessa importância, mas até que ponto o motorista ele pode confiar nessa tecnologia, então na frenagem autônoma, na assistente permanente em faixa, até que ponto dá para confiar nisso? Olha, ele é um sistema, como eu disse, ele é um sistema preventivo e ele é um sistema auxiliar, tá? Ele não substitui o motorista. Ele não é um piloto automático, você coloca ali como avião, né? Você coloca no piloto automático e vai. Não, ele vai te mandar sinais de que você precisa agir em determinadas situações, principalmente situações de emergência. Então, sistema de segurança, né, de faixa, por exemplo, que é um dos sistemas componentes do ADAS. Ele vai te mandar sinais ali no painel que você está saindo da faixa e aí você é obrigado a corrigir isto. Então, por isso que ele é preventivo. E ele está sempre auxiliando o motorista em situações de perigo e situações rápidas que exigem dele uma atenção ou uma intervenção muito rápida, que ele precisa prestar uma atenção ali mais urgente para a segurança dele mesmo.
Eu acho que já deu para entender a importância e o quanto ele faz diferença na segurança. E também é uma questão, às vezes, de milissegundos, né, que fazem a diferença. É muito rápido, é muito rápido. Como o uso de pastilhas de freio ou amortecedores, Motorcraft consegue garantir que o veículo para na distância exata prevista pelos sensores, evitando que o sistema seja prejudicado por peças de baixa qualidade. Não, sim, isso é muito importante pelo seguinte, o sistema ADAS, ele é a parte eletrônica, é a parte do cérebro, né, do veículo. Você tem ali componentes que, se você não tiver a especificação correta do material, se você não tiver ele em condição de uso que é previsto, ele vai mandar sinais para serem executados e não vai ser executado de forma correta pela parte física do veículo. Quando a gente fala pneu, freio e amortecedor, é a parte física, a parte mecânica do veículo. De nada adianta você ter um componente que, você precisa frear agora. O pneu freia, só que como ele está ressecado, ele vai deslizar mais do que ele foi calibrado. Então, esse desgaste excessivo vai gerar uma ineficiência de todo o sistema. Então, o sistema ADAS não funciona, quando na verdade o que está falhando é a parte mecânica, que nada mais é que não foi feita uma manutenção correta naquele sistema mecânico do veículo. A mesma coisa acontece com as pastilhas de freio. Se você tem uma pastilha de freio genérica que desgasta mais rápido, ela vai consumir mais óleo, o fluido de freio vai estar um pouco mais baixo, vai acabar ocasionando uma temperatura maior na pastilha de freio. Então o sistema ADAS ele vai mandar aquele comando e a execução da pastilha de freio não vai ter a performance necessária para parar o carro dentro daquilo que ela foi projetada. Tá? Então é muito importante essa especificação dos componentes, né, e essa manutenção dos componentes, né, porque também não adianta você colocar um componente e achar que ele vai ter a vida infinita, né? Não tem, ele tem um prazo de validade e tem as previsões sim de serem trocados, da manutenção correta. É bem legal a gente ver essa complexidade, como as peças elas são interligadas, né? E para a gente ter um bom funcionamento de cada sistema, a gente precisa que cada uma esteja funcionando adequadamente. Então, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Do que adiantaria a engenharia? A gente sabe que trabalha tanto, desenvolve tanto para a gente ter o sensor mais desenvolvido do mundo na detecção de pedestre, mas se do outro lado a gente tem um pneu careca ou um freio sem manutenção? Não adianta em nada, né? A pessoa, quando você compra um veículo que tem esse sistema, ele é mais caro. Então você já fez um investimento nesse produto, nesse veículo, e você está esperando a performance dele, né? Então, principalmente por ele ser preventivo. Se você não faz a manutenção do pneu corretamente, o pneu está desgastado, né, como você comentou, ele não vai executar aquilo que o cérebro, o sistema ADAS, os radares, os sensores mandaram para o veículo para ser executado de maneira correta. Então ele vai executar, só que ele não vai ter a performance desejada. E era para parar, por exemplo, em 10 metros naquela frenagem, e por um desgaste do pneu excessivo, ele vai parar em 12 metros. Essa diferença ela pode ser vital para a sobrevivência de uma pessoa ou não. 2 metros ali com um carro de 1.000, 1.500 quilos vai fazer toda a diferença do mundo. Caramba, então é bem legal a gente reforçar isso, né? Que o sistema ADAS, se ele não tiver do outro lado um sistema mecânico funcionando adequadamente, ele é praticamente inútil, né? Praticamente inútil. Se ele não tiver 100% calibrado conforme a todas as especificações, e se essa parte mecânica, e que ela é, por incrível que pareça, ela é a parte mais barata de uma manutenção, não for realizada corretamente, de nada adianta você ter o melhor do mundo dos sistemas. Tá? E já que você falou de manutenção feita de uma forma adequada, e aqui a gente está falando com mecânicos, existe algum cuidado especial que a gente tem que ter com esses carros que têm essa tecnologia ADAS? Por exemplo, na hora de trocar um para-brisa ou fazer um alinhamento, como é que a gente faz essa calibragem dos sensores? Sim, não, o veículo já é diferente, porque você está adquirindo uma outra tecnologia, né? Não é os mesmos veículos que a gente tinha 20 anos atrás. Então, a manutenção ela é feita de forma diferenciada. Tá? As oficinas hoje especializadas, elas se equiparam muito mais o nível de tecnologia delas, as ferramentas que elas utilizam, o nível técnico dos funcionários que trabalham já é diferenciado. Tá? Então, se você vai trocar um para-brisa, por exemplo, como você mencionou, genérico, ele não vai ter a mesma garantia de um Motorcraft, de uma peça original, que tem ele tem que ser cristalino para o sistema, para os sensores. O para-brisa, por exemplo, ele é como se a câmera dos radares, elas são localizadas atrás do para-brisa. Então, para ela ter esta perfeição, ela não pode ter nenhuma refração no vidro.
Tá? Então, nenhuma refração ali pode acontecer, porque senão vai gerar uma falsa leitura para o sistema, e aí você não vai conseguir calibrar, ou se você vai calibrar, ele vai ler de forma errônea. E isso vai causar um erro de leitura e um erro de comando para o sistema. Tá? Então pode acabar atrapalhando, ou simplesmente ele vai parar. Opa, não estou funcionando, vou desligar. E você tem todo o sistema, mas ele não está funcionando porque você colocou uma peça que não é adequada no veículo. Olha só a importância do conhecimento, né? Sim. E é bem legal iniciativas como essa para levar essa informação para o mecânico que está do outro lado. Agora falando do motorista, infelizmente muitas vezes eles acabam vendo a manutenção como um gasto. Como a gente pode explicar para eles que é um investimento na segurança deles? Isso é uma cultura que a gente tem há muito tempo, né? O gasto que você tem hoje como uma manutenção, na verdade, ela é o investimento da sua segurança, tá? E aquele que ainda pensa, eu vou gastar muito com esse veículo, na verdade, você está mantendo a sua segurança com a tecnologia que você adquiriu. Então, se você adquirir um carro que tenha os mais altos níveis de segurança, você vai gastar mais, com certeza. Só que isto, você traduz ele em segurança para você e uma performance do que você quer também do produto. Então, você está adquirindo um produto que vai te transmitir mais segurança, mais performance, mais confiabilidade quando você estiver com a sua família numa viagem, por exemplo, e você precisa ter essa manutenção para garantir que tudo isso vai funcionar perfeitamente. Se você adquirir um produto alto, estou bem legal nesse carro aqui e não vou fazer essa manutenção porque ela é um pouco mais cara do que um outro, por exemplo, você simplesmente está deixando de ter aquela performance que você mesmo pagou inicialmente. Tá? Então, essa cultura de é um gasto que eu vou ter, será que dá para esticar um pouco mais? É aquilo que você comprou, é aquilo que você está pagando e é aquilo que você deseja de performance que você está adquirindo. Então os carros hoje e os próprios produtos da Motorcraft garantem que esse produto que você tem na mão, ele vai ter a melhor performance possível e a melhor performance que você está pagando por ela. Tá? Essa garantia você tem nos produtos homologados. É bem legal, acho que o primeiro passo é a gente estar bem informados para conseguir passar essa informação para o consumidor final, e é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Está ali conscientizando eles, e a partir do momento que eles têm essa consciência, mas que eles não vinham cuidando do carro, como a gente pode começar a cuidar da manutenção, colocá-lo em dia? Isso é muito importante. Então, assim, o veículo não é só lavar ele todo fim de semana, ficar polindo a parte externa do veículo, né? Então, essa outra parte que depende principalmente de peças mecânicas, elas são visualmente fáceis de detectar, né? Então você só precisa tomar atenção ali, todas elas. O pneu, por exemplo, ele tem validades, tem umas datas bem específicas que você precisa tomar cuidado. Ruídos, barulhos estranhos do carro, do cotidiano, já são sinais de alerta. Então, e não pode também acostumar com o barulho que você começa a ouvir repentinamente. Movimentos do veículo que não são normalmente sentidos, né? Quando você está andando numa rodovia, por exemplo, você começa a sentir o carro saltitar um pouco mais do que o normal. Já é um sinal de alerta. Tá? Tudo isso já são sinais que são fáceis de verificar e que são fáceis de ser solucionados, se as ações forem feitas da forma mais correta e no tempo correto. Tá? Isso é muito importante e acho que ficou bem claro a importância da manutenção preventiva na segurança do carro e como os sistemas eles trabalham conjuntamente, então tanto os elementos mecânicos como eletrônicos. E acho que se eu pudesse complementar o que o Renato falou, é para as pessoas se informarem mais sobre o carro, né? Eu trabalho muito no meu perfil com o público feminino e às vezes elas nem sabem que tem um plano de manutenção preventiva, né? Junto com aquele livrinho que vem junto com o carro, e levar o carro na oficina, na Ford frequentemente, para evitar que esses problemas, às vezes num componente mecânico, ele vá para outros que não precisavam ser trocados, principalmente quando a gente está falando sobre segurança no trânsito. E aí quero agradecer ao Renato que pôde compartilhar com a gente muitas informações super importantes. Obrigada. Legal, muito obrigado, foi um prazer. Espero ter esclarecido as dúvidas e pode contar com a gente aí sempre que precisar para falar de manutenção ou qualquer assunto da parte técnica aí necessária com os novos veículos. Muito obrigado. Tenho certeza que muitos mecânicos puderam aprender mais sobre segurança automotiva, que é um tema muito importante que a gente tem que conscientizar os motoristas. E esse foi o segundo episódio de Papo de Oficina aqui no canal oficial da Ford Motorcraft. Eu vou ficando por aqui e já aproveita para seguir o canal e acompanhar os próximos episódios. Tchau, galera! A gente vai ficando por aqui.